A paz do Senhor, povo de Deus, oh glória, mais um Desperta Crente, 6 de setembro de 2024, Deus é fiel, seja Jesus na vida de alguém. Meus amados irmãos, eu quero pedir perdão, ontem não deu pra mim estar gravando o vídeo, por isso não foi o videozinho pra você ontem, eu não consegui gravar, eu fui resolver algumas coisas, aqui em casa também, tava bem corrido porque eu fui fazer uma pasta não, né? É uma pasta assim que o Senhor me deu um trabalho e eu precisava ali colocar em prática porque já é para amanhã, sábado, e ficou bem corrido, eu não dei conta, né? Deixei para última hora, agi errado. perdão, então não consegui gravar o vídeo ontem, mas hoje o vídeo está indo para a glória de Deus. Capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Deus seja louvado por essa oportunidade de poder gravar mais um vídeo aqui, um vídeo poderosíssimo. Esse capítulo 6, a partir do verso 20 em diante, Jesus vai estar falando aqui sobre o Sermão do Monte, que a gente começa a ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e ele vai até o capítulo 7. Lá tem dois capítulos falando, não, dois capítulos, quase três capítulos, né? Falando somente do Sermão do Monte, dos ensinamentos da bem-aventurança. Porém, Lucas aqui, ele vai falar também sobre as bem-aventuranças, sobre o sermão, mas ele vai ser menos estendido, né? Ele vai ser menos estendido. Somente nesse capítulo aqui ele vai falar. E no Evangelho de Marcos também vai falar sobre o sermão da montanha, o sermão do monte, né? Que é ali a biografia, que é ali a bússola, o apontamento, o indicamento para mim e para você. Vai lá, lê lá Mateus capítulo 5, lê Gálatas capítulo 5, verso 22, lê aqui esse capítulo 6, para você ver se você tá dentro conforme aquilo que o Senhor quer de mim e de você. Lê Marcos no capítulo 5, para você ver se nós estamos dentro da vontade do Senhor, porque aqui é o manual que não vai nos direcionar para o céu, e aqui nós vamos nos analisar e saber se a gente está dentro da vontade do Senhor, do querer do Senhor, amém? Pai, fala conosco neste momento, Pai, no teu nome santo, eu externo a minha gratidão ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor fala através da tua poderosa palavra aos nossos corações, e nós queremos te ouvir, Pai, através da tua palavra, por isso, permaneça conosco no nome de Jesus, amém? Você que está inscrito no canal, você que se inscreveu agora, seja bem-vindo ao canal Desperta Crente. Meu nome é Odete, missionária Odete Santos. Para você que não me conhece, que está em outro estado, que Deus abençoe o estado que você mora, a cidade que você mora, o bairro que você mora, as pessoas da sua família, seus amigos, o ministério que você congrega, seu pastor, toda a sua liderança. Que Deus continue abençoando a cada um do povo dele, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, que é viva, poderosa e eficaz. A palavra do Senhor começa nos dizendo aqui no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, em um certo dia de sábado. Você vai ver que nos decorrer dos outros capítulos, Jesus estava nos sábados e nas sinagogas, né? Porque Jesus era judeu. E todo judeu, todos os sábados, estava na sinagoga aprendendo e ensinando a palavra do Senhor. E com Jesus não é diferente. No dia de sábado, Jesus está passando pelo campo, porque Jesus está se direcionando à sinagoga em Cafarnaum. Jesus está direcionando para lá. Então Jesus passa pelos campos. Os discípulos têm fome juntamente com Jesus. E eles começam a colher espigas com a mão, a debulhar os grãos. Foi quando alguns dos fariseus os inquiriram: por que fazes o que não é permitido durante o sábado? No verso 2. A gente entende, nós sabemos que Jesus foi perseguido por eles. Então, aonde Jesus estava, aonde Jesus passava, tinha um fariseu, tinha um saduceu, tinha um sacerdote, tinha um doutor da lei ali, vigiando os passos de Jesus, para saber o que Jesus estava fazendo, porque eles queriam pegar Jesus numa contradição daquilo que Jesus ensinava, daquilo que Jesus estava fazendo. Então, eles seguiam Jesus para tentar pegar Jesus em alguma falha que Jesus pudesse cometer. E ali eles vão perguntar: mas por que vocês estão fazendo isso? Aí Jesus vai virar para eles. Eles andavam atrás de Jesus para tentar pregar Jesus, porque o perseguidor, irmãos, ele está sempre atrás, ele nunca vai estar na frente. Todo invejoso, contendeiro, caluniador, perseguidor, ele vai estar sempre atrás, sempre, ele não consegue estar na frente, por isso que ele vive a perseguir. Então eles viviam perseguindo a Jesus. O doutor da lei não conhecia a lei, eles eram doutores da lei que não conheciam a lei. Jesus vai falar para eles a partir do verso 3, olha, nem ao menos tendes lido o que Davi fez? Jesus vai falar: vocês são doutores, vocês são sacerdotes, vocês são líderes religiosos, você que tem que guiar o povo e não sabe nem ao menos o que Davi fez quando esteve com fome. A gente vai ver que Davi, quando teve fome, ele adentra, né, no lugar dos santos ali, e ele come a comida que era somente para sacerdotes e dá para os seus soldados que estavam com ele. Davi não pegou para levar, Davi pegou somente para satisfazer a fome do momento. O que Jesus está fazendo? Jesus entra ali, havia uma lei, né, que está lá em Deuteronômio, que a pessoa podia entrar no campo quando tivesse com fome, poderia
poderia comer, se saciar da fome que tinha, mas não poderia levar, porque aquele campo não era dele. Ele não seria dado como um ladrão, não seria dado como roubo, porque era para um alimento, era para uma necessidade naquele momento. A pessoa podia comer para não morrer de fome. Então Jesus está indo para esta lei. Só que a Torá, Jesus dá 10 leis, né? 10 leis ali a Moisés, quando desce ali os 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos, eles vão fazer 613 leis, irmãos. Eles vão estender, cada um vai indo fazendo aquilo que achava certo e ia dando ali como se fosse palavra de Deus. Né? Eu esqueci o nome agora que dá, me deu um branco, eu não anotei aqui no cantinho da Bíblia, porque eu anoto tudo para não esquecer. E eu esqueci agora o nome que dá. Mas no próximo vídeo eu falo, eu vou lembrar em nome de Jesus. Então, eles acrescentavam uma lei, e ali iam tendo mais lei. Então aqui eles tentaram pegar Jesus, e Jesus continua falando, pois ele entrou na casa de Deus. Jesus está explicando para eles, porque eles deveriam saber, né? Jesus começa a explicar para eles, ele tomou o pão da presença, alimentou-se do que apenas os sacerdotes era permitido comer, e entregou de igual modo aos seus amigos, quer dizer, os soldados de Davi. E Jesus lhe asseverou no verso 5, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado, é o descanso. Jesus é o cumprimento. Nós falamos lá na carta aos Hebreus. Se você quiser saber um pouquinho mais, vai lá, volta o vídeo aí da carta aos Hebreus. Nós falamos lá sobre o sábado, sobre o sacerdócio de Melquisedeque, nós falamos tudo lá na carta aos Hebreus. E Jesus é o descanso, é o sábado, né? Jesus veio para cumprir. Então vamos lá. Num outro sábado, ele, agora a partir do verso 6, tá? Num outro sábado, Jesus vai aonde? Novamente à sinagoga. A sinagoga onde reuniam os judeus ali todos os sábados para adorar. Aqueles que moravam em cidades vizinhança em Jerusalém. Não era Jerusalém, estava o templo, mas nas cidades vizinhas, ali em Cafarnaum, em as cidades próximas e vizinhas, como em... Me deu branco esse nome da cidade e vamos continuar aqui, que hoje eu tô cansada, com sono, irmãos. Eu tô precisando de um descanso e eu tô me dando branco toda hora desde cedo. Então vamos lá. Então Jesus, ele vai entrar dentro da sinagoga ali em Cafarnaum, porque o propósito de Jesus era ensinar. Lê comigo o verso 6 que você vai entender. Jesus, no outro sábado, ele, quem? Jesus, entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Só Lucas vai citar que a mão do homem era a mão direita. Nos outros evangelhos sinóticos, não fala que a mão do homem era a direita, só fala que era uma mão atrofiada. Que mão atrofiada? Uma mão mirrada, dura, uma mão que não se mexia, ressequida. Então Lucas, o médico Lucas, tem esse cuidado de dizer qual era a mão do homem, que era a direita. Era a mão direita. Quantas pessoas, né, com a mão mirrada na casa do Senhor? Quantas pessoas com a mão seca? Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus. E por isso observavam com toda atenção, a fim de perceber se ele haveria de curar durante o sábado. Eles estavam atentos, eles sabiam que ali havia uma necessidade no ambiente. Aonde eles estavam havia uma necessidade. Aonde Jesus chega, a necessidade não fica. O ambiente que Jesus chega, ele resolve as necessidades. Nem com sim ou com não, mas ele vai responder a cada necessidade. Então esses doutores da lei, esses fariseus, já sabiam que no ambiente que tinha necessidade, Jesus ia entrar com uma solução. Então eles estavam esperando atenciosamente, atentamente o que haveria de acontecer. Jesus já conhecia os pensamentos, verso 8. Jesus conhecia os pensamentos deles, a intenção do coração de cada um deles. Jesus conhecia no que eles pensavam. Eles em pensamentos foram com um propósito ali. E Jesus sabia o que estava no coração daqueles homens. Levanta-te e vem à frente. Jesus vai falar para aquele homem, levanta-te e vem à frente. E permaneça em pé aqui no meio. Jesus tira o homem do escondido, tira o homem do canto, porque quem tem problema, quem está com pecado oculto, quem está com algum defeito, quer esconder. Quer esconder, não quer mostrar, não quer deixar revelar. Então esse homem estava no canto, ele estava guardado, escondido no canto. Jesus chama ele para o meio e fala, permaneça em pé aqui no meio. Permanecer no meio, permanecer fiel
até o fim. Então permaneça. Se você ainda não foi curado, Jesus vai trazer a sua cura. Jesus vai te ver num ambiente onde tinha multidões de pessoas, onde estavam muitas pessoas. Jesus vê um homem com uma necessidade que não pediu, não foi pedir, ele estava somente no canto em pé. Ele não abriu a boca, ele não estava pedindo cura, ele estava ali, ele tinha uma necessidade, mas ele foi com um propósito no lugar da adoração, porque ali a sinagoga representava a casa de Deus e ele foi para adorar a Deus e recebeu a sua cura. É num culto normal, é num dia como esse que Jesus pode olhar para você e te dar a resposta que você tanto precisa. Levanta-te e vem à frente e permaneça em pé no meio. Não sai do meio, irmãos. Não desanima, não volte atrás, não recue. Levante, porque deitado, sentado, você não vai obter resposta, você não vai obter a vitória que você precisa. Então levanta, sai do comodismo e vem à frente. E o homem se levantou e atendeu a ele. Jesus dirigiu-se a ele. Eu vos apresento uma questão. Jesus agora está falando para os fariseus. Eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado? O que é o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Curar uma vida ou matá-la? Jesus faz essa pergunta para aqueles fariseus. O que eles iriam responder? E Jesus olhou atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordenou ao homem: estende a tua mão. O homem estendeu e ela foi instantaneamente curada. Jesus falou para o homem: estende a tua mão. Quando o homem estendeu a mão, tirou a mão que estava escondida, estendeu a mão daquele homem que estava seca, dura, ressequida, a mão daquele homem que era mirrada, que não se movimentava, voltou a normal e foi curada instantaneamente. Observa que os fariseus, doutores da lei, não ficaram impressionados, não ficaram emocionados, não ficou emotivo e nem alegre por saber que a cura aconteceu na vida daquele homem. Mas eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre o que fim daria a Jesus. Ódio, raiva, como eles matariam Jesus. Irmãos, tem fariseu dentro da casa do Senhor que não fica alegre na vitória do irmão, que não fica alegre no que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. Eu nunca fui tão perseguida desde a caminhada que eu comecei com Jesus, há quase 8 anos atrás, como eu sou hoje, como Jesus mudou o cenário da minha casa. Hoje é nítido ver o que Jesus fez na minha vida. Então eu nunca fui tão perseguida, tão perseguida, tão perseguida, porque de fariseus que estão na casa do Senhor que não aceita o que Deus faz, não aceita a cura, não aceita a transformação na vida de pessoas que estão na prática errada, na prática do pecado, nas promiscuidades do mundo, pessoas que estão perdidas lá no mundo. Tem pessoas que não ficam felizes em ver Jesus salvar a prostituta, o homossexual, em salvar o macumbeiro, o espírita, em salvar o idólatra. Eles não ficam felizes em ver o Senhor transformar a vida de um cachaceiro, daquele que estava perdido lá na sociedade. Não ficam alegres, que quando vê o que Jesus fez, ficam embravecidos e com raiva. Teve pessoas que teve raiva de saber que hoje eu sirvo a um Deus vivo, que eu sou uma cristã. Não aceitou Jesus salvar meu esposo, salvar a minha vida. E até hoje tentam nos matar, até hoje tentam nos parar. Fariseus, raça de víboras que estão dentro da igreja fingindo de crente, capas que estão lá dentro da igreja, se estremeceram, começaram a tramar como matar Jesus, como parar ele, como neutralizar ele. Olha só, está sendo conhecido o ministério de Jesus. Jesus aqui já havia com quase 70 discípulos. Aqui a partir do verso 12, Jesus vai se retirar para orar. Jesus vai passar a noite em oração. Por que Jesus vai passar a noite em oração? Porque Jesus precisava tomar uma decisão. Ele precisava escolher 12 homens para ficar mais próximo dele. Ele precisava escolher 12 discípulos. Ele já sabia quem seria. Ele já sabia todos, mas ele vai orar para nos deixar um sinal do que a gente precisa fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Quer tomar a decisão? Antes de todas as decisões que você for tomar, ore antes. Há pessoas que não oram, casam, depois está no processo, aí vai pedir oração depois que já casou, tomou decisão precipitada. Pessoas que querem fazer algo, primeiro vai lá e faz e depois pede oração. Antes de você tomar qualquer decisão, ore antes. Jesus nos deixou exemplo, o Filho de Deus nos deixou exemplo. Antes dele separar os discípulos, antes dele chegar para os discípulos e dizer vai ser você e você, ele foi orar, passou a noite toda em oração. Então antes de tomar qualquer decisão, vai orar antes, mulher. Vai orar antes, homem. Toma decisão antes. Primeiro você ora, depois você toma decisão. Pede a direção do céu, pede o direcionamento do céu. Amém? Então vamos lá. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12.
E aqui agora eu vou falar o nome de cada um desses discípulos, mas eu não vou poder adentrar sobre a vida de cada um deles. Eu vou gravar um vídeo específico, separado, falando dos discípulos de Jesus, porque senão vai ficar muito estendido esse vídeo. Mas eu vou gravar esse vídeo, já tô preparando ele já, e em breve eu vou postar esse vídeo, tá bom? Para que a gente entenda um pouquinho melhor quem são os discípulos de Jesus. Para você que ainda não conhece ou para você que quer conhecer um pouco mais, tá bom? Vou falar o nome de cada um deles a partir do verso 14. Havia uma multidão, presta atenção nisso aqui. Havia uma multidão. Jesus já havia ali com mais de 70 discípulos, tá? Tinha a multidão que queria milagre e tinha os discípulos que queriam aprendizado. Então havia mais ou menos 70 discípulos já ao lado de Jesus. Desses 70, Jesus escolhe 12. Desses 12, 3 se tornam íntimos. E desses 3, um permanece fiel. É forte, né? Pedro, Tiago e João se tornam os íntimos. Mas só João é o fiel que fica até o fim e não abandona Jesus. Porque lá, quando Jesus está ao caminho do Gálgota, ao caminho da cruz, ele foi abandonado. E você está preocupado com essa amizade falsa que te deixou? Está preocupado com essa amizade que te traiu? Está preocupado com esse lugar que estão te rejeitando? Jesus passou por todos os caminhos que nós estamos trilhando, todos os processos. Ele viveu para que a gente tenha força, tenha vida e consiga também viver e passar lá. Então agradeça a Deus pelo que o Senhor está tirando do teu caminho. Pedra de tropeço, embaraço. Eu não fico triste quando Jesus tira ninguém do meu caminho. Ao contrário, eu dou glória a Deus por isso. Porque o que eu não vejo, Ele vê. O que eu não sei, Ele sabe. Eu tive uma experiência tremenda. Jesus ficou alguns meses me dando sonho com algumas pessoas que era próxima de mim, me dando sonho e me mostrando a verdadeira intenção. E eu fiquei preocupada, né, com essa situação. Eu falei, meu Deus, você é coisa da minha cabeça. E eu ali fui insistindo naquelas amizades que Jesus estava mandando eu se sair de perto. Sai de perto, sai de perto. A pior coisa que o homem pode fazer é não acreditar naquilo que o Senhor está te mostrando, achando que é coisa da sua cabeça. Foi o que eu achei. Achei que era coisa da minha cabeça, achei que era o diabo, tentando fazer confusão, divisão entre amizades. E por aí foi. Colhi, irmãos, terrivelmente o fruto daquilo ali. Porque se eu tivesse ouvido a Deus, se afastado dessas pessoas, eu não tinha passado algumas coisas. Fiquei calada, porque quem responde por mim é Deus. Mas sofri, fiquei triste, porque quase fiquei decepcionada em saber que pessoas que estavam do meu lado eram daquele tipo. Então, meu irmão, cuidado. O que você não conhece, Deus conhece. O que você não sabe, Deus sabe. O que falam nas suas costas, Deus ouve tudo. Então, aprenda a ouvir Deus. E quando Deus falar, obedeça. Se é pra você, toma aí, recebe e posicione. Se Deus já mandou sair dessa amizade, desse ambiente, desse trabalho, desse lugar, faça, obedeça. Ouça pra você depois não ter a consequência. Então vamos lá. Aí Jesus aqui agora, ele vai separar os 12 discípulos e cada um desses discípulos, eu vou falar o nome deles aqui agora, amém? Jesus orou antes de tomar qualquer decisão, então ora antes de tomar qualquer decisão. Pedro, a quem deu o nome, Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Presta atenção, no meio dos 12, ainda veio um traidor de quebra, tá? Na mesa, no capítulo 13 do Evangelho de João, havia um traidor sentado à mesa. E quantas mesas a gente senta que tem traidor, irmãos? A gente precisa se fortalecer em Cristo. Depois dessas coisas que eu já vivi com o Senhor, eu aprendi que pessoas nos decepcionam, que pessoas falham, mas Jesus não. Pessoas mentem, pessoas enganam e a nossa mente mente pra gente. E nós precisamos entender, Deus não nos decepciona. Então vamos lá. Agora eu vou dar continuidade, verso 17. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou no lugar plano. Jesus está no monte. Agora começa o quê? O sermão do monte. Se você ler Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, esse sermão está bem extenso, bem explicado, muito mais profundo do que está aqui em Lucas. Lucas vai pegar alguns textos, Lucas vai pegar alguma parte e vai um pouco profundo em algumas áreas, mas não vai em todas. Agora Mateus está bem estendido lá e dá para você ver um panorâmico bem profundo lá no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. Depois você lê lá, tá bom? É até bom para você entender um pouco melhor esse capítulo 6, a partir do verso 17 aqui. Então desceu com os apóstolos e parou ali no lugar plano. Estavam reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão, vinda de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral e de Tiro e de Sidom. Então toda a circunvizinhança, toda a redondeza estava procurando Jesus e estavam indo até Jesus. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas.
de suas doenças, aquelas que eram atormentadas por espíritos imundos e foram curadas, e cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele manava poder e curava a todos. Todos os tipos de pessoas vêm até Jesus. Para de meninice. Mais uma vez eu vou dizer, vai ter todos os tipos de pessoas no ambiente espiritual. Dentro de um templo, dentro de uma denominação, vai ter todos os tipos de pessoas. Vai ter pessoas que foram curadas, vai ter pessoas que procurou ser ensinadas, vai ter pessoas que ainda são atormentadas por espíritos demoníacos por causa dos seus pecados ocultos de intimação. Então nós precisamos entender, mas cada uma dessas pessoas está atrás de Jesus para querer ter algo. Estão atrás de Jesus para obter algo de Jesus. E você está com Jesus querendo obter o que dele? O que você quer na sua caminhada com Jesus? Você quer a eternidade ou você quer os frutos aqui dessa terra? Nós precisamos nos analisar. Essas pessoas, cada um tinha um tipo e uma necessidade. E cada uma delas procuravam Jesus por alguma área da sua vida. Qual é a área que você caminha com Jesus? Por que você está caminhando com Jesus? Então aprenda. Aonde houver pessoas, vai haver problemas. E se você não quiser fazer parte do problema, você não pode estar no meio de pessoas. Porque nós somos pessoas que temos problemas. Você quer uma igreja perfeita? Não vai existir para você, porque se você for para lá, você vai estragar essa igreja, porque nós não somos perfeitos. A igreja perfeita vai ser no céu. Você que precisa buscar a perfeição em Cristo Jesus. Amém? No verso 20 ele continua falando. Aqui agora ele dá uma entrada no Sermão do Monte, né? Ele vai trazer um ensinamento aqui no Sermão do Monte, como eu já falei, que começa em Mateus capítulo 5, Marcos também vai falar. Então ele dirigiu o olhar para os seus discípulos. Preste atenção, tinha uma multidão, mas o olhar de Jesus foi dirigido para quem? Seus discípulos. Jesus lhe declarou: bem-aventurados vós. O que é bem-aventurado? Traduzido no grego, bem-aventurado significa autorizado, liberado para progredir, liberado para ser bem-aventurado, liberado para ser próspero. O que Deus está dizendo aqui para os discípulos é: bem-aventurados sois vós. Então ele está dizendo, vocês são autorizados a ser próspero, vocês são autorizados a ser bem-aventurados, vocês estão autorizados a ter financeiramente, todas as áreas Jesus está abençoando. Todas as áreas. Então o que é ser um bem-aventurado? É ser um fiel, irmãos. É ser um crente fiel à palavra de Deus e seguir o que a palavra ensina. Aí Jesus agora vai dar aqui o norteio, a biografia. O Jesus agora vai dar agora para mim, para você e para os discípulos que ele ensinava ali, como nós viveremos uma vida abundante em Deus, abundante de graça. Presta atenção. Bem-aventurados os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Aqui ele está falando, bem-aventurados os pobres de espírito. Humildade, não é pobre financeiramente não, porque pobreza não significa humildade. Há pessoas que confundem humildade com pobreza. Aí a pessoa tem uma roupa rasgada, mora num barraquinho caindo, num casebre, não tem condição, passa necessidade, eles acham que isso é humildade. Isso não é humildade, irmãos. Isso é pobreza mesmo. Humildade é quando a pessoa é humilde, quando a pessoa tem dinheiro e ainda consegue ser humilde. É quando a pessoa é pobre e consegue ser humilde. Porque humildade não tem esse negócio de rico e de pobre não, entendeu? Tem pobre arrogante, conheço vários, tem pobre arrogante e tem rico humilde. Assim também como tem pobre humilde e rico arrogante. Você entendeu? Não existe esse negócio, porque eu sou pobre, eu sou humilde, porque eu sou rica. Não existe isso. Vai do caráter da pessoa. Qual é o teu caráter? Você sabe quem você é. Você sabe quando você é soberba, desumilde, não tem humildade para com as pessoas, não pensa no próximo, só pensa em si próprio. Uma pessoa desumilde que não tem humildade, ela só pensa em si próprio. Tudo para ela é benefício para ela e para os outros não tem problema se está passando dificuldade. Bem-aventurado é aquele que é humilde. Bem-aventurado que agora tendes fome, porque serás saciado. Sede de justiça, terá a justiça de Deus. Aqueles que estão sendo caluniados, aqueles que estão sendo enganados, aqueles que foram defraudados, aqueles que estão passando por luta. Esse aqui terá sede de justiça. Jesus está dizendo, eu farei justiça pelos justos que me servem. Bem-aventurados, neste momento está chorando, pois haverá de sorrir. Aqueles que estão com o coração angustiado, passando por luta, passando por escassez, por luto, por prova, que está sofrendo para servir a Deus, que está sendo ali embaixo de pisadas, de julgamentos, de injúria, mas está ali sofrendo. Mas Deus está dizendo, eu vou trazer alegria, abundância de alegria para a sua vida. Bem-aventurados quando vós odiarem aqueles que são odiados. Se tornou um cristão, está sendo odiado por filho, marido, pai, mãe, está sendo odiado dentro da igreja, pastor se põe em conta, e por aí vai.
líderes se põem contra, esses que são odiados, puseram e foram expulsos do convívio. Quantas pessoas se converteram, irmão, e o pai e a mãe botou pra fora? Quanto pai e mãe que se converteu e perdeu casamento, perdeu filhos, perdeu comunhão com mãe, com pai. Quantas pessoas e assim foram expulsos do convívio dela. Não aceito mais. Eu vejo a minha mãe, vejo meus irmãos, não vejo constantemente. Por quê? Porque a vida que eles vivem, as práticas que eles vivem, não condiz com a minha forma de viver. Então eu vejo pouco eles. E eu creio também que eles não devem sentir muita falta. Por quê? Porque eu não pratico, eu não vivo a forma que eles vivem. Então muitas vezes eles são expulsos do convívio familiar. Porque muitas vezes os ambientes que você vai, quando toda a sua casa é cristã, é uma bênção, porque todo mundo pensa igual, todo mundo pensa o quê? Pela palavra, mas quando tem um crente e outro descrente, quando tem um que é servo e outro que não é servo, irmãos, não é fácil. Então muitas dessas pessoas são expulsos da convivência. Mas Jesus está dizendo, vós expulsaram e excluíram o vosso nome, julgando escravo, porque causa do Filho do Homem. Está dizendo, por eles amar a Deus, por eles ser diferente, não pode ficar em nosso convívio, não pode ficar em nosso meio. Quantas pessoas perdem amizade, pessoas já não falam mais por servir a Deus, porque se sentem diferentes. Família, amigos, trabalhos, vários lugares, vários contextos. Jesus está falando desse verso 22. E a gente precisa entender, o amor a Deus, irmãos. O amor a Deus, muitas vezes me faz perder coisas. Por amar a Deus eu vou perder muitas coisas. E muitas vezes dessas coisas vão ser pessoas também, não só coisas. Então a gente precisa entender isso. Faz parte da vida do crente a perda. Amém? Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu. É no céu, não é aqui. É no céu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mateus, capítulo 6, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A recompensa não está na terra, irmãos, está no céu. Pois desta mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Os profetas foram rejeitados, Jeremias foi rejeitado, Ezequiel, Isaías, os profetas de Deus foram rejeitados, não foram abraçados, não foram usufruídos. Os falsos profetas, sim, nós vamos falar sobre eles aqui. Aí Jesus vai entrar agora no ai dos pesares, né? Jesus vai falar dos pesares da vida. Aqueles que abraçam os falsos profetas, aqueles que louvam, aqueles que gostam de ouvir, né? As mentiras, as profecias de engano. Irmãos, é cada profetada nesses últimos tempos. Um evangelho falso, um evangelho de porta aberta, vem como tá, um evangelho que não quer renúncia, um evangelho que não quer nada, que é o evangelho atual, que muitos têm pregado hoje, aqui no Brasil e fora do Brasil, o evangelho de que pode fazer o que quiser, o evangelho que a pessoa pode estar de qualquer maneira, na prostituição, no lesbianismo, no homossexualismo, tatuando o corpo todo, bebendo cachaça, se drogando, prostituindo, é tanto que tem balada gospel, tem tanta coisa para tirar o crente do caminho da verdade, tem tanta malícia nesse mundo para tirar o caminho do crente, para não passar pelo caminho estreito, mas passar pelo caminho largo, que eles estão indo a passos largos para o inferno, convictos que estão indo para a eternidade. Os falsos profetas estão aí, profetizando engano, profetizando mentira, e aqueles que querem ouvir estão se deliciando pelas mentiras deles, estão recebendo e dando glória a Deus ainda, dizendo que foi Deus que falou. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, nós estamos vendo uns dias tão difíceis. Eu vou usar um exemplo simples, um homem prostituto que trai a sua esposa. A gente vê os falsos profetas falando que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai prosperar, que Deus vai largar o tempo. Pelo amor de Deus, será que é Deus? Deus não concorda com injustiça, Deus não concorda com pecado, Ele é santo. Porque o teu Pai é santo, sede vós também santo. Quem serve a Deus tem que ter uma vida em santidade. Não é essa promiscuidade, essa bagunça que nós estamos vivendo atualmente, não, irmãos. Pessoas de qualquer maneira, pessoas vivendo de qualquer jeito e dizendo que está falando o nome do Senhor. Então Jesus, a partir do verso 24, 25, 26, Jesus fala, ai de vós, os ricos, pois ganharam toda a sua vossa consolação aqui na terra. Esses ricos que Jesus está falando, aqueles gananciosos, os materialistas, que deixam tudo, fazem tudo, para ter e obter bens materiais, para ter e obter dinheiro, que o rei deles está na barriga. O rei deles é Mamon, é aqueles que eles buscam, que eles adoram. Pessoas que deixam a Deus pelos bens dessa terra, pessoas que deixam a Deus, a obra de Deus, as coisas de Deus, para viver os bens da terra. E vários planos aqui, ó, dá muitas raízes, puxa para muito conteúdo, abre muitas portas aqui. Nós não temos tanto tempo para isso. Eu já vou encerrar aqui. Amém? E segunda-feira eu volto para a continuação, porque já está estendendo muito o vídeo. Eu não gosto de fazer muito vídeo, muito estendido. Por mim eu faria 20 minutos, mas eu vou indo me empolgo quando eu vejo, passa de 20 minutos. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Eu vou voltar aqui nesse verso 24, tá bom? No próximo vídeo. E a gente encerra aqui o capítulo 6 e adentramos no capítulo 7.
na próxima semana agora. Amém? Deus abençoe. Um bom final de semana na graça e da presença do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia de adorar o Senhor. Todos os dias é dia de adorar. Continue adorando. Amanhã é sábado, depois domingo. Então que o Senhor venha te dar um final de semana abençoado. Não deixe de estar na presença do Senhor. Esteja em comunhão com o Pai. Ore, busque. Ore pelos seus perseguidores, acusadores. Ore por aquelas pessoas que tentam te parar. E caminhe com Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo no nome dele. Amém? Nome de quem? De Jesus, que é o nome que está sobre todos os nomes. Senhor, nós te agradecemos neste momento. Sou grata ao Senhor por essa oportunidade mais uma vez. Peço perdão, Senhor, porque muitas vezes a gente somos falhos, negligentes em muitas áreas, mas nós procuramos viver uma vida rente, Senhor, e falar ao Senhor aquilo que nós necessitamos. Por isso eu te peço força, coragem. Eu te peço que o Senhor venha nos ajudar a prosseguir, que nós não venhamos ficar, Senhor, como esse homem, Pai, que estava com a mão mirrada, mas o coração desses fariseus estava mirrado. Era coração duro, que não tinha temor, que não tinha amor pelo próximo. Eu apresento em tuas mãos agora, ó Pai, os nossos corações diante do Senhor. Não nos deixe andar com o nosso coração ressequido, com o nosso coração longe do Senhor, por mais, ó Pai, dos danos, das lutas que nós sofremos, que nós não venhamos olhar para trás, mas para o Deus que tudo pode. Eu apresento em tuas mãos agora te pedindo, permaneça conosco, ó Pai, e que essas bem-aventuranças venham, Senhor, sobrepousar no nosso coração, venha nos fortalecer no dia de hoje, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando.